Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Na Índia do século VIII, o maior centro de conhecimento do mundo não era Atenas ou Alexandria, mas a grande universidade monástica de Nalanda. Ali, entre os maiores intelectos de sua geração, vivia um monge que parecia ser a antítese de tudo o que Nalanda representava. Seu nome era Shantideva. O que poucos sabiam é que Shantideva não era um monge comum. Nascido como o príncipe Shantivarman, filho do rei Kalyanavaran em Saurashtra, no sul da Índia, ele demonstrou desde cedo uma fé profunda nos ensinamentos Mahayana e um grande respeito pelos seus mestres. Aos 6 anos, enquanto as outras crianças da realeza provavelmente estavam aprendendo a oprimir camponeses com elegância, ele teve um encontro transformador com um yogi errante que lhe concedeu a iniciação de Tikshna Manjushri, ou Manjushri afiado. E foi essa prática que o permitiu ter visões diretas de Manjushri, o Buda da sabedoria, e assim receber ensinamentos diretamente dele. Sim. Basicamente, ele tinha um tutor particular que era não só uma deidade, mas a personificação da sabedoria suprema. E aí, na noite anterior à sua coroação como rei, quando os organizadores do evento com certeza já deviam estar lá, polindo o trono e escolhendo o melhor vinho, Shantideva teve um sonho vívido. Nele, Manjushri apareceu sentado no trono real e disse: "Meu filho, este é o meu assento, e eu sou o seu professor. Como podemos nós dois sentarmos no mesmo lugar?" Bem, vamos combinar aqui entre nós que esse
é o tipo de toque que você não ignora simplesmente, né? E interpretando isso como um sinal claro de que a vida comum, ordinária, mesmo como rei, com seus protocolos, obrigações e parentes inconvenientes, não era para ele, Shantideva renunciou ao trono e fugiu, deixando para trás o luxo e o poder para se tornar um problema de relações públicas em Nalanda. Ele então chegou à Universidade Monástica de Nalanda, onde foi ordenado monge, e ali ele recebeu o nome de Shantideva. Mas olhem só, enquanto os seus colegas monges se dedicavam ferozmente aos debates filosóficos, à memorização de sutras e àquela prática ritualística milimetricamente coreografada, Shantideva parecia fazer rigorosamente nada. Pois é, ele não era visto nos salões de debate, não participava das cerimônias matinais. Será que porque despertar às 4 da manhã não combinava com a sua rotina de príncipe? E raramente ele era encontrado na biblioteca. Boatos de que a sua presença era apenas notada nas refeições, onde aparentemente ele não tinha problemas de foco, e nos longos períodos em que dormia. E aí, os outros monges, que eram brilhantes, ambiciosos e, como todo acadêmico estressado, um pouquinho venenosos, lhe deram um apelido que era a pura poesia do bullying monástico: Busuku, que significava aquele que só come, dorme e defeca. Sim, um acrônimo sofisticado para dizer que ele era um belo de um peso morto. A etimologia de Busuku vem do sânscrito. Bu, de bukta, comer. Su, de supta, dormir. E ku, de kushiwa, que pode significar tanto ir ao banheiro como passear. Mas, gente, sim, em plena Nalanda, o berço da sabedoria da época, e os monges lá, gastando seu precioso intelecto, criando siglas para chamar o coleguinha de comilão, dorminhoco e frequentador assíduo de latrinas. Pois é, o bullying, como nós podemos ver, é uma tradição mais antiga que o próprio papel. Os colegas monges de Shantideva não sabiam que ele era, na verdade, um príncipe que havia renunciado ao seu trono e a uma vida de luxo, e nem que o seu aparente ócio escondia uma prática secreta e incessante. Guiado em visões pelo próprio Manjushri, o Buda da sabedoria, Shantideva não estava estudando o Dharma. Ele o estava vivendo em sua forma mais pura, cultivando em segredo a mente do Bodhisattva, o ser que vive apenas para o bem de todos os outros seres. Cansados de sustentar um monge que eles consideravam um mero consumidor passivo de arroz, um completo inútil e um peso para a comunidade, os acadêmicos de Nalanda decidiram que a compaixão, ela tinha limites.
especialmente quando o outro não parece estar produzindo espiritualidade. E aí, então, eles decidiram armar um plano para humilhar publicamente Shantideva e, com sorte, fazê-lo pedir as contas. A tradição em Nalanda ditava que, periodicamente, um dos monges deveria subir ao trono do Dharma e recitar um ensinamento para toda a assembleia. Era uma grande honra, assim, reservada aos mais eruditos. Eles convidaram Shantideva, esperando que ele gaguejasse uma desculpa qualquer, assim, e admitisse a sua ignorância, sabe? Mas, para a surpresa e provável irritação de todos, ele aceitou. Sim. Aí então, para tornar a humilhação um espetáculo completo, os monges construíram um trono absurdamente alto. Era tão alto que não tinha jeito de subir nele, não tinha escada que chegasse até lá, sabe? E eles queriam ver Shantideva passar vergonha mesmo, tentando subir, ou talvez até quisessem que ele desistisse ali mesmo, diante de uma plateia que incluía até leigos e monges de outros monastérios. Porque sim, o pessoal chamou até gente de fora de Nalanda para participar da zombaria. Todos devidamente posicionados para o cancelamento do século VIII. A atmosfera era de escárnio, pipoca monástica e pura antecipação. No dia marcado, Shantideva caminhou calmamente até o salão, pleníssimo, sem demonstrar qualquer constrangimento. Afinal, por favor, quem tem um Buda como tutor não se abala com um trono mal projetado, E aí, se diz que ele apenas tocou o móvel. E para o choque geral da nação acadêmica, o assento baixou para recebê-lo. Sim, imagina a cara do povo. Shantideva subiu, sentou-se em postura de meditação e, com uma serenidade que deve ter feito o fígado dos seus detratores arder em chamas, ele fez uma simples pergunta. Vocês, caros colegas, preferem ouvir um ensinamento que já foi dado ou algo completamente novo? Os monges, ainda mantendo o tom de deboche, porque o ego morre por último, Todos gritaram. Algo novo, claro, porque eles mal podiam esperar para ver o dorminhoco inventar alguma bobagem. Shantideva, então, com a elegância de quem sabe que está prestes a derrubar o microfone, respondeu. Pois eu tenho 3 ensinamentos. O Shikisha Samuchaya é muito longo. O Sutra Samuchaya é muito curto. Portanto, vou lhes apresentar o Bodhikaya Vatara, que é de comprimento médio. E assim, Shantideva fechou os olhos. E daquele ser, daquele monge que todos julgavam ser apenas um processador biológico de comida e sono, começou a fluir o poema mais amado, mais citado e mais transformador de toda a tradição mahayana, o Bodhikaya Vatara, ou o Guia do Caminho do Bodhisattva, que também é conhecido como o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. E não era uma dissertação filosófica, era uma conversa com a alma.
E se conta que a voz de Shantideva preencheu o salão. E o escárnio dos monges começou a se transformar em espanto, depois em reverência. E finalmente em lágrimas de quem percebe que passou a vida inteira estudando o cardápio e esqueceu de comer a comida. Os versos que ele recitava sobre a paciência desarmavam a lógica da raiva com uma simplicidade cortante. Por exemplo, abre aspas. Se o problema pode ser resolvido, por que ficar aborrecido? Se o problema não pode ser resolvido, de que adianta ficar aborrecido? Fecha aspas. E os versos sobre a compaixão quebravam todas as barreiras do ego. Por exemplo, abre aspas. Enquanto o espaço perdurar e enquanto os seres sencientes permanecerem, que eu também possa permanecer, para dissipar as misérias do mundo. Fecha aspas. E então, enquanto ele recitava o 9º capítulo, aquele sobre a natureza da sabedoria, Prajna, que costuma dar nó no cérebro de quem tenta entendê-lo apenas cognitivamente. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Precisamente, ao recitar o verso 34 do 9º capítulo, que aborda a vacuidade, quando ambos, algo e a sua inexistência, deixam de aparecer diante da mente, nada mais resta para a mente fazer, senão repousar em perfeita paz, livre de conceitos. Shantideva começou a levitar lentamente. Sim, monges de sofá. Ele foi subindo, ignorando as leis da física com a mesma facilidade com que ignorou as críticas dos colegas. A sua voz continuava clara a ecoar no salão, mas o seu corpo se tornava etéreo, até que, ao final do capítulo, se conta que ele desapareceu completamente no céu azul da Índia. Apenas a sua voz permaneceu, recitando os últimos versos para uma assembleia que chorava. Não sabemos se de devoção ou talvez de arrependimento por ter passado anos chamando um Buda de Bussuco. O Bodhikariavatara não é um livro para ser apenas lido assim, sabe? Porque ele é um manual para ser vivido. Em seus 10 capítulos, Shantideva oferece um guia prático e profundamente poético para transformar a própria mente, ensinando a abandonar o egocentrismo e a abraçar a coragem de um Bodhisattva. Ele nos ensina as artes de gerar bodhicitta, que é o desejo altruísta de atingir a iluminação para o bem de todos os seres, a de praticar a paciência, Shanti, e ser capaz de ver a raiva não como um direito, mas como o maior inimigo, e aprender a transformá-lo. Ensina também a arte de cultivar a diligência, Virya, encontrando alegria no esforço de praticar o bem. Algo que Shantideva fazia, enquanto todos achavam que ele estava lá, apenas tirando um cochilo.
E ele também ensina a desenvolver prajna, a sabedoria, a compreender a natureza vazia da realidade, que é o antídoto final para todo sofrimento. Aqui, sem eufemismos, é aprender a compreender que a realidade não é tão sólida quanto o seu ego gostaria que fosse. E talvez o seu ensinamento mais radical seja a prática de trocar a si mesmo pelos outros, que é quando ele nos convida a sentir a dor alheia como se nossa fosse e, em contrário, oferecer a nossa felicidade a todos os outros. É um texto que não tem medo da vulnerabilidade humana e a usa como combustível para a compaixão universal. Após a sua saída triunfal e literal de Nalanda, Shantideva nunca mais retornou à vida monástica convencional. Ele teria se tornado um mestre errante, um poeta anônimo que vagava pelas florestas e vilarejos da Índia. Há relatos de que ele serviu como ministro de um rei, que ele teria pacificado conflitos e debatido com filósofos não budistas, sempre usando a sua sabedoria de forma prática e compassiva, e desaparecendo assim que a sua tarefa era cumprida. Um dos episódios mais notáveis da sua vida errante ocorreu quando ele serviu como ministro do rei Panchamasinha. Embora fosse um conselheiro sábio, os outros ministros, assim invejosos da influência que Shantideva tinha com o rei, eles começaram a questionar a capacidade dele de proteger o reino. Começaram a fazer uma intriga ali, uma bela de uma intriga real, fofocando que ele deveria ser uma bela de uma fraude, porque a espada que ele tinha até tinha uma bainha luxuosa, mas a lâmina era de madeira. E aí o rei, envenenado pela intriga, exigiu ver a lâmina. Shantideva pacientemente avisou ao rei que olhar diretamente para a madeira poderia machucar. Mas, teimoso como todo monarca, o rei teria insistido. Shantideva então pediu que ele ao menos cobrisse um dos olhos. E aí, ao desembainhar a espada de madeira, um brilho de sabedoria tão intenso emanou que o olho exposto do rei foi ferido. Mas Shantideva, compassivo, apenas o tocou e o curou logo em seguida, provando que a sua força não vinha do metal e nem da violência, mas da sua sabedoria que corta a ignorância. Que estilo e poder desse ser! Ah, invejável! Conta-se também que houve uma ocasião, enquanto ele vagava pelo sul da Índia, que Shantideva teria encontrado uma região assolada pela seca e pela fome. E ali, diante de todo aquele sofrimento das pessoas, ele teria utilizado seus poderes para multiplicar uma pequena quantidade de comida. E assim ele foi capaz de alimentar centenas de famintos. Este milagre ressaltou que a compaixão do Bodhisattva se manifesta não apenas em ensinamentos, mas também em ações práticas e transformadoras. Shantideva não buscava fama, não buscava discípulos e nem instituições.
Para ele, o Dharma era como o vento, não poderia ser contido. Tinha que ser difundido para todos os lados. E Shantideva viveu e morreu como a personificação de seus próprios versos. Um servo anônimo do bem-estar de todos os seres. Uma espécie de fantasma de compaixão que deixou para trás apenas o eco de seu poema imortal. Embora Shantideva tenha desaparecido no céu, as suas palavras nunca deixaram a terra. O Bodhikariavatara se tornou talvez o texto mais importante de todo o budismo Mahayana depois dos próprios sutras de Buda. Sua santidade, o 14º Dalai Lama, o chama de seu livro favorito e baseia muitos de seus ensinamentos nele. E mestres de todas as linhagens, desde Patru Rinpoche a Thich Nhat Hanh, eles o reverenciam como a fonte mais clara sobre como viver uma vida compassiva e corajosa. E se você for como eu, você está agora se perguntando: poxa vida, e aqueles outros 2 textos que Shantideva mencionou lá em Nalanda, quando ele recitou o Bodhikariavatara? Vocês lembram? O Shikisha Samuchaya e o Sutra Samuchaya? Então, após o seu desaparecimento, os monges de Nalanda estavam desesperados para recuperar o que antes eles desprezavam. E claro, né, como o mundo ele não gira, ele capota, o povo lá não sabia onde encontrar esses textos. Mas Shantideva, compassivamente, em uma visão, revelou a um monge que os manuscritos estavam escondidos nas vigas do teto de seu antigo quarto em Nalanda. E esse fato reforça a imagem de um mestre que preparava tudo em segredo, revelando a sua profunda sabedoria apenas quando necessário. E tudo isso veio daquele monge silencioso, daquele príncipe disfarçado de preguiçoso, que preferiu o anonimato ao trono, e que ensinou que a sabedoria não é apenas encontrada nos livros ou nos debates, que ela também pode ser encontrada de forma muito profunda, no silêncio de um coração que se abre completamente para o mundo. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas, uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.